Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Graça e paz para você, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Como a gente está sempre enfatizando a cada dia, nós estamos caminhando para celebrar no próximo domingo a Jornada Mundial do Pobre. E hoje nós vamos encontrar certas pessoas em uma situação de pobreza muito séria, que era uma situação de uma doença que criava uma exclusão social muito forte no passado, no tempo de Jesus, que era a lepra. E o que é interessante é que a gente vai hoje aprender uma lição de um leproso. Portanto, nós vamos aprender a lição de uma pessoa excluída, de uma pessoa que estava afastada do convívio social e como ela pode servir para nós de ensinamento. Primeira coisa. Uma segunda coisa é que ele era, do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, enxergado pelo povo de Israel como uma pessoa de segunda categoria. Ele era considerado como um herético, como uma pessoa quase como um pagão, que era de uma religião que não deveria ser considerada. Porque dizem que os judeus da época de Jesus, se eles tivessem que pronunciar o nome samaritano, se eles falassem isso, que eles cuspiam no chão. Lembra que ontem eu relembrei o encontro de Jesus com a mulher samaritana para falar da realidade do templo novo que é estabelecido no corpo de Jesus, né, quando celebrávamos a Basílica de São João do Latramo. Entre judeus e samaritanos havia uma verdadeira inimizade, e o Evangelho de hoje vai nos mostrar que, historicamente, Jesus se encontrou com um samaritano que dá uma lição para os judeus e que dá uma lição para todos nós. Eu digo historicamente porque Jesus, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da ideia, da narrativa, da elaboração, já tinha elaborado inclusive uma história em que um samaritano era aquele que fazia a boa ação. A história do bom samaritano. Mas aqui agora Jesus realmente está diante desse bom samaritano. Olha quando a mente de uma pessoa também é aberta, quando uma pessoa tenta enxergar, busca enxergar o bem em todos os lugares, ver como esse bem realmente se manifesta, se faz concreto, se faz palpável. A gente encontra diante dos olhos aquilo que a gente vai nutrindo dentro do coração. Então Jesus tinha essa abertura, né? Quando seus discípulos queriam mandar descer fogo do céu sobre um povoado de samaritanos, e Jesus disse, vamos para adiante. E agora, veja só, vai encontrar um samaritano que dá uma lição que serve para todos nós, pela vida afora. Portanto, a lição que esse pobre, que esse homem discriminado, que esse homem doente pode dar para nós. E você, nessa preparação rumo ao próximo domingo, Jornada Mundial do Pobre, que lição você aprendeu com algum pobre durante esta semana? Ou que recordação de alguma lição de vida que a gente encontrou de algum pobre muito concreto, cujo rosto ficou impresso na vida da gente? Esse homem deu uma lição tão forte que ficou aí impressa dentro do Evangelho de Lucas e está chegando na minha e na sua mão agora, quando a gente está se preparando para esse próximo domingo, que é a Jornada Mundial dos Pobres. Olha, há 10 anos atrás, se eu estivesse fazendo essa pregação, eu não teria esse foco de olhar para esse texto de hoje pensando no próximo domingo, porque não existia a Jornada Mundial dos Pobres. Isso não está acontecendo agora, depois do Ano da Misericórdia. O Papa Francisco instituiu essa jornada para a igreja inteira. Veja como o mundo vai evoluindo, e essa página do Evangelho, dentro de um desígnio de salvação de Deus, agora cai como luva em nossas mãos. E um mundo em que as pessoas não se estão tolerando mais, onde cresce tanta intolerância, porque você não é da minha igreja, porque você não é da mesma religião, então parece que eu não tenho nada para aprender com você, não tem nada de positivo para ver na sua vida. Jesus hoje coloca diante dos nossos olhos o exemplo de uma pessoa que era considerada herética, que não era considerada de acordo com as normas dogmáticas do povo de Israel.
Então aqui é uma riqueza do coração humano saber incluir os outros. A verdadeira pobreza está no coração de quem discrimina, de quem se fecha, de quem não enxerga a beleza que pode vir do outro, pode vir daquele que é diferente, pode vir daquele que eu reconheço que existe diferenças entre nós. O texto do Evangelho de hoje, portanto, é o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 até o versículo 19. Você já sabe bem, não é, que nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Do capítulo 9, versículo 51, é a subida de Jesus para Jerusalém. O que é que vai acontecer em Jerusalém? Ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Esse é o caminho de Jesus para Jerusalém. E esse é o caminho no qual você e eu somos chamados a tomar parte. Entrar na estrada de Jesus, seguir o caminho de Jesus. Esse caminho que passa por ser julgado pelos outros, por ser condenado, por ser crucificado, por talvez enfrentar a própria morte, quando não apenas social e da difamação física realmente, mas sabendo que a gente é destinado para a vida da ressurreição. O Senhor nos faz entrar na sua glória, na sua vitória. Lucas diz que quem seguia Jesus eram seguidores do caminho, o caminho que é Jesus e o caminho que Jesus seguiu. Eu já disse que eram os de fora que começaram a chamar eles de cristãos. Eles se consideravam irmãos entre si, amados, eleitos por Deus para seguirem o caminho que Jesus tinha indicado. Para sair da Galileia e chegar em Jerusalém, eles precisavam atravessar o território da Samaria. Esse era o caminho normal de saída deles, ou pelo deserto da Judéia, ou passar por dentro da região da Samaria. E eles estão aí agora passando na região da Samaria, diz Lucas, entre a Samaria e a Galileia. E quando eles estavam para entrar em um povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. 10 leprosos. Esses 10 leprosos podem ser para nós ainda um ecoar, um fazer lembrar o número 10 para o povo de Deus, justamente recordava as 10 palavras, as 10 orientações, os mandamentos, não é, que põem ordem na vida do ser humano e na vida do povo de Deus. Uma lei que era seguida para que a vida entrasse na ordem, no comando como Deus quer para cada um e cada um de nós. Esses 10 leprosos vieram ao seu encontro. Eles pararam à distância e gritaram. Quando um leproso via pessoas passando, eles que viviam fora da cidade, eles tinham que ficar fora do acampamento por uma questão muito simples. Era uma questão de saúde pública, para não contagiar os outros, para não transmitirem a doença que eles não sabiam como tratar. Então a forma era isolar aquela pessoa que era o vetor da doença. Uma norma técnica que deveria realmente ser cumprida. A questão agora era o que se criava em torno disso, aquela concepção de que por detrás de uma doença tem uma culpa. É certo que hoje a gente sabe que por detrás de uma doença física existe sempre por detrás dela questões emocionais. Muitas vezes você tem dentro de você vírus, bactérias, etc., que não vão se manifestar em doença, a não ser que a sua imunidade abaixe. E nós sabemos que questões emocionais, por exemplo, abaixam a nossa imunidade e doenças podem se manifestar. Portanto, existe uma causa ligada muitas vezes ao campo das emoções, a psique, a alma, não é, as emoções, as relações internas que se manifestam no corpo. Por isso se diz que as doenças têm normalmente também uma dose, ao menos como gatilho, psicossomático, que muitas vezes é por isso que certas doenças se manifestam, não é? O coração, não é, quando está lá, os médicos analisam e olham só, olha, essa região aqui pode ser tem um significado também, que muitas vezes é o que? São tristezas que são acumuladas, são raivas que não são digeridas. Então tudo isso muitas vezes vai se manifestar em derrames cerebrais, em problemas cardíacos, em alta depressão. Então o corpo reflete aquilo que está vivendo dentro como emoção. Então é preciso a gente cuidar desse mundo das emoções. E seguramente um pecado
um pecado, algo que você faz que é um erro, que é um pecado. Pecado significa errar o alvo, não ir no lugar certo. Então uma coisa que você faz, se você não busca reconciliação, não confessa esse pecado, não o externaliza, não se arrepende dele, ele realmente pode se manifestar em formas doentias no seu corpo. Mas aí não é simplesmente questão de taxar a pessoa como culpada ou não, mas de buscar a solução para que ela saia desse círculo da sua doença. E Jesus é esse que chega para libertar as pessoas. Você vê que diante de um homem que estava paralítico, o que Jesus diz para ele é: os teus pecados estão perdoados. Porque o pecado pode paralisar realmente uma pessoa. Então, se a gente não desce lá no mais profundo da gente mesmo e pede o perdão de Jesus, a graça de Jesus, se a gente ficar ali acumulando, reprimindo tudo isso dentro da gente, tudo isso pode se manifestar em muitas formas doentias. Então é necessário isso, se colocar na mão de Jesus e pedir a Ele a sua cura. Então, tinha essa sabedoria também por detrás, mas isso não deve fazer a gente tornar uma pessoa mais culpada pelos problemas que ela carrega, e sim ajudá-las na sua libertação. O leproso, portanto, socialmente afastado por uma razão técnica correta, mas havia também de se desenvolver uma visão à volta dele, muitas vezes vendo que aquela doença sua era uma questão de um pecado ou alguma coisa do gênero, quando muitas vezes nada disso tinha a ver. Então, eles de longe deveriam gritar: leproso, leproso, e as pessoas se afastarem deles. Esses leprosos aqui, eles fazem o que deve ser feito. Eles pararam à distância, mas eles não gritaram que eles eram leprosos. Já de olhar para eles, a forma como eles estavam vestidos, a forma como o cabelo estava, tudo isso já dava a informação de quem ele era. Não precisavam eles gritarem. Olhando, já se sabia, se tratava de leprosos. Mas eles têm um pedido que é especial. Eles olham para Jesus e dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles sabem que Jesus tem a solução para o problema deles. Eles sabem que Jesus pode libertá-los daquela situação. E Jesus, ao vê-los, disse para eles: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus não diz mais nada. Não diz: vocês estão curados, vocês estão livres, não toca neles, não sopra, não nada. À distância, ele diz para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. Vocês lembram que quando Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, subiu na barca de Pedro e começou a pregar para o povo, depois Jesus disse assim: vão para as águas mais profundas, ou seja, tomem distância, se distanciar da mar, de onde eles estavam, e ir para as águas mais profundas. Jesus, mesmo à distância daqueles leprosos, diz para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. Quando Pedro se afastou para águas distantes, como Jesus tinha pedido, e disse: lança as redes, Pedro disse para ele: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Aqui nós estamos vendo que estes leprosos recebem uma ordem de Jesus e eles, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados, ou seja, eles obedeceram imediatamente, não disseram nada, não fizeram como Pedro: o Senhor nem toca na gente, não faz nada. Não, eles seguiram, foram discípulos, né, foram atentos, obedeceram. A obediência é tudo na vida da gente. Basta ter uma obediência que seja, digamos assim, como uma obediência cega. Jesus diz e a gente faz, não sei o que. Pronto, todos os 10 foram. Jesus disse e eles seguiram. Foram. Porque assim deve ser um discípulo: seguir, obedecer. Mas parece que a obediência, a escuta, a acolhida da palavra pede também certas outras atitudes da razão, da inteligência, que precisa iluminar a prática da gente. O certo é que enquanto caminhavam, eles foram curados. Eles não puseram em dúvida a palavra de Jesus, foram imediatamente se apresentar aos sacerdotes, mesmo sem olhar para o corpo deles e ver que já estavam curados. Isso aqui é uma palavra para a gente que é interessante, porque significa que o processo de cura, ele se dá quando a gente se põe em movimento. A gente não tem que ver primeiro o resultado para depois caminhar. O processo pode se manifestar ao longo do caminho, né? Os terapeutas começam: fiz uma primeira sessão, fiz uma segunda, não estou vendo resultado, mas tem que continuar fazendo o caminho. E de repente, quando você pensa que não, algo se manifesta em sua vida. Aí agora, eu perguntei se bastava aquela obediência deles para irem, etc.
foram para os sacerdotes, como Jesus tinha mandado, mas um deles, ao perceber que estava curado, voltou. Olha aqui, voltar é uma palavra que significa conversão. A conversão significa o voltar-se. Eles voltam para Jesus. A conversão não é pura e simplesmente sair do pecado. A conversão é voltar-se para Jesus. São Agostinho gostava muito de terminar as homilias dele dizendo assim: conversi ad Dominum, convertei-vos ao Senhor, ou seja, se voltem para o Senhor. O fundamental é esse. Eles estavam procurando a cura da lepra. Mas agora que eles notaram isso, esse samaritano, né, que foi o que caiu em si, ele sabe que eles precisam voltar para Jesus, porque não basta a cura física. Não basta a cura física. Um dado aqui interessante é o seguinte: eles, era esse daqui, nós vamos ver que ele era um samaritano, mas ali agora estão misturados judeus e samaritanos. Lembra que ontem, quando eu falei da mulher samaritana, eu dizia daquela reação dela, que disse assim: como é que você, que é judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Havia uma separação entre eles. A doutrina os separava, a teologia os separava, a fé os separava. E Jesus disse: se tu conhecesses o dom de Deus, tu é que pedirias e ele te daria água viva se soubesses com quem estás falando. Veja que agora que judeus e samaritanos estão ali misturados. Acabou a diferença de religião, acabou a diferença de credo, acabou a diferença de doutrina. Por quê? Porque estavam unidos na dor. A dor era a mesma. A dor que tocava na carne de um, tocava no outro. Padre Zezinho tem uma música interessante que diz isso, né? Tenho irmãs, tenho irmãos aos milhões em outras religiões. Aí diz, oramos diferente, cantamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Aí diz, louvamos o mesmo Deus, cantamos ao mesmo Pai e choramos os mesmos ais. A lágrima de um judeu não é diferente da lágrima de um cristão, nem é diferente da lágrima de um muçulmano. O sangue de um cristão não é diferente do sangue de um judeu, nem de um muçulmano, nem de um ateu. A ferida na pele de um leproso ateu, agnóstico, samaritano, judeu, católico, protestante é a mesma coisa. A ferida de um vai feder como a ferida do outro. Somos iguaizinhos, iguais na dor. E aí agora eles estavam todos juntos, porque tocados pela mesma dor. Mas muitas vezes a dor não muda o coração das pessoas, não. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela trabalha em um hospital na Alemanha e ela conta como muitas vezes ela lida com pessoas que, mesmo estando doentes, revelam todos os preconceitos delas contra mulheres, contra estrangeiras ou estrangeiros. Ela não fala de gente do país, não. A gente muitas vezes que é de fora, mas vem de uma mentalidade muito obtusa, muito trancada, e ali, né, sociedades que são machistas e discriminadoras, e eles ali, tendo uma mulher enfermeira, continuam discriminando da mesma forma, porque a mentalidade não mudou. Não é que a dor fez com que ele mudasse a cabeça. Eu costumo sempre dizer uma coisa: olhemos para o Calvário. A gente tem Jesus crucificado, o bom ladrão e o mau ladrão, os três passando por sofrimento. A dor de Jesus fez com que ele se tornasse redentor do outro. Não fez com que ele se tornasse, porque ele é o redentor, mas ele na cruz redime os outros, salva os outros. O bom ladrão, na sua dor, encontrou um meio de se transformar, de cair em si, de saber que ele estava errado, de rever suas posições. O mau ladrão, ele se tornou pior do que ele era, ele se tornou cínico, ele fazia mofa de Jesus, como todos os outros que estavam ali embaixo. Desce, sai daí, salva-te a ti e a nós também. Então a dor, muitas vezes, não é que ela vai mudar a cabeça da pessoa, ela não vai converter o coração da pessoa. O que converte o coração não é a dor em si mesmo, mas é a atitude que você toma diante da dor, é o que você faz com a dor que você está sofrendo, com a dor que você está padecendo. E aí, o que é que você está fazendo com a sua dor? O que é que você está fazendo com o seu sofrimento? Ele está ajudando você a se tornar melhor, a tomar atitudes melhores, a ampliar os seus horizontes, ou ele faz com que você se dobre sempre cada vez mais sobre você, se feche em você mesmo, torna você mais egoísta, mais presunçoso? A tua dor te cura? Essa aqui é a pergunta. Muito bem, aquele samaritano
que no meio do caminho percebeu que ele estava curado, ele voltou. Foi bom ele ter obedecido na fé, mas agora foi bom que ele voltasse na gratidão. E ele voltou e começa a gritar. Eles que tinham gritado pedindo a Jesus para ter compaixão, ele agora grita, atira-se aos pés de Jesus. Ele gritou glorificando, ele se converteu, ele voltou glorificando. A verdadeira conversão é essa, de voltar glorificando a Deus. Não só saber que Deus pode fazer por nós muitas coisas, mas saber agradecer. A gratidão da gente não muda nada em relação a Deus. Não muda nada. Deus continua sendo Deus, os nossos louvores não acrescem nada a Ele, mas muda alguma coisa dentro da gente. Esse samaritano nos ensina a ser agradecidos. Muito bem, você vai num lugar, contrata funcionários para trabalhar em sua casa, para fazer um serviço, você paga. É com o dinheiro que você paga o serviço. Mas nem tudo na vida é pago com dinheiro. O tempo que aquela pessoa se dedicou para aprender aquela profissão, para se tornar um médico, uma médica, um advogado, um policial, os sonhos que ela nutriu, nada disso pode ser pago com o dinheiro que a gente paga por aquele serviço. Tem muito mais por trás daquilo: sonhos, investimentos, desejos, noites perdidas, desilusões. Então a gratidão nos faz entrar nesse círculo da boa vontade, das coisas que são boas e positivas e que são necessárias para que o mundo se transforme, para que o mundo seja melhor. Esse samaritano, portanto, nos ensina isso, a saber agradecer. Você sabe agradecer? Olha que Jesus, ele nos ensinou justamente a isso, a agradecer. O último encontro dele com os discípulos, a última ceia, é uma ceia de gratidão, Eucaristia, que depois fica reconhecido como partir do pão, porque ele pega o pão e dá graças. Lembra que esses discípulos ficaram curados aqui agora nesse caminho, e Jesus também curou 2 discípulos deles, dá uma tristeza muito grande que estavam sentindo. Os discípulos de Emaús, Jesus foi iluminando o coração deles com a palavra. E o coração deles se transformou, foram tirados da lepra da tristeza. Jesus entrou na casa deles, porque ele disse: fica aqui conosco, Senhor. Ele entrou na casa deles, e quando Jesus entrou na casa, Jesus pegou o pão e deu graças. E quando Jesus deu graças, os olhos deles se abriram, e aí eles enxergaram Jesus, e Jesus desapareceu da vista deles. Olha o que a gratidão é capaz de fazer, de abrir os olhos. Quem sabe se hoje você diz muito obrigado a alguém com um bom sorriso, um obrigado que nasce do coração da gente, pode abrir os olhos do outro para reconhecer. O coração deles foi aquecido pela palavra, mas o que fez com que o olhar deles se abrisse foi aquele gesto de gratidão de Jesus, de pegar o pão e de dar graças. Então, saber dar graças muda muito a vida da gente. São Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. E lá, o 3,16, Jesus diz uma coisa muito interessante, que é assim, que ao pé da letra em grego está escrito assim: tornem-se eucarístico, sejam agradecidos. É o que nós encontramos também em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco. O que Deus quer de nós é que a gente aprenda a ser agradecido. E essa é a cura que realmente a gente precisa, porque tem uma lepra que está no coração da gente, que é a ingratidão. Eu, quando era adolescente, conheci um padre da nossa diocese, chama-se Padre Antônio José de Almeida, Monsenhor Antônio José de Almeida, e muitas vezes ele gostava de dizer ao povo uma frase, que ele dizia assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Porque tem gente que não sabe reconhecer o benefício que lhes é feito, tem gente que não abre os olhos para saber agradecer por aquilo que recebe. Que hoje não seja um dia assim de benefício e a véspera da ingratidão de amanhã. Santo Inácio de Loyola, ele ensina todos os dias a fazer o exame de consciência. A gente pensa que exame de consciência é só simplesmente para a gente deixar de ser pecador, não é, e mudar o coração da gente, mas para Santo Inácio de Loyola não é isso não. O exame de consciência, a primeira coisa é dar graças por todos os benefícios que a gente recebe de Deus. Como é ruim como um filho não sabe ser agradecido à mãe. Quantas mães eu já ouvi dizer assim: meu filho, pelo leite que eu te dei. Claro, porque aquele leite tem a vida da mãe, tem o suor da mãe, tem o sangue da mãe. E quanta ingratidão numa coisa como essa.
A gente não sabe ser agradecido por isso. A gente não sabe ser agradecido pelo ar que a gente respira muitas vezes. Pelo movimento, olha, poder fazer isso assim com a mão. Basta uma pessoa ter um pequeno AVC, né, a gente já fica torto de um lado, torto do outro, não move a mão, não consegue pentear o cabelo. O fato de você pegar a sua escova hoje, conseguir colocar pasta, o creme dental ali em cima, sou do tempo que a gente chama pasta de dente, colocar o creme dental ali em cima, fazer esse movimento tão pequenininho, esse movimento circular em volta dos dentes, esse movimento delicado. Quantos músculos foram necessários para fazer isso? Né? Poder colocar a mão aqui no queixo agora e movimentar. Desse milagre, dessa máquina não, desse organismo vivo que se chama corpo. Por tudo isso a gente tem que aprender a ser agradecido. Esses homens foram tocados no corpo deles, sentiram no corpo deles a força sanante, curativa dessa presença de Jesus. Então, quando Jesus viu aquele samaritano ali agradecendo, Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele disse para o samaritano: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas nem sempre basta ser curado. A gente precisa se salvar. Tem gente que tem grandes doenças, pede tanto a Deus, ora, ou vai e paga médicos tão caros, recupera a saúde, mas não faz a experiência da salvação, não se sente reintegrado em si mesmo, não se torna melhor, não melhora com a experiência feita. Por isso que eu disse que a experiência da dor nem sempre é a experiência que pode curar você, que pode tornar você melhor. Esse samaritano, a beleza é essa, que ele não só voltou curado, ele voltou salvo, transformado por dentro, transformado nessa ação de graças. A Eucaristia significa isso, a ação de graças. A vida eucarística significa a vida de gratidão. Que tal no dia de hoje, ou a partir de hoje, fazer esse exercício que Santo Inácio recomenda antes de dormir? Olhe para o seu dia e veja as coisas pelas quais ser agradecido. O que é que você tem para agradecer? O que é que a gente pode agradecer no dia de hoje? Hoje a gente agradece a Deus porque pode aprender com esse homem pobre, discriminado pela lepra, discriminado pelo fato de ser um samaritano, que a gente aprendeu com ele, que assim a gente se prepare para celebrar bem a jornada do pobre no próximo domingo. Que tal tentar no dia de hoje também olhar assim na vida de pobres, homens e mulheres concretos, o que é que a gente tem para aprender com eles? Hoje Jesus nos ensina a aprender com esse samaritano a lição da gratidão, de em tudo saber dar graças a Deus. O que é que se pode aprender com alguém, com algum pobre, com alguém que é considerado limitado nesse mundo? O que é que você pode aprender com ele? Que lição você pode levar dele para a sua vida? Minha amiga, meu amigo, peçamos a Deus essa graça de aprender sempre. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Vou salvar aqui esse nosso vídeo, você curta, encaminhe, manda para alguém que você acha que precisa. Tem alguém que está precisando ser mais agradecido, manda esse vídeo para ele. Todos nós precisamos, né? Então manda para todo mundo que você conhece, manda para toda a sua lista. Eu vou ver se eu consigo hoje, né, que pelo menos umas 1000 pessoas recebam esse vídeo que você vai mandar. Mas curtam aí, vou salvar também lá no YouTube, vai lá, passa, vê os vídeos que você já viu, que não curtiu ainda, também no Facebook, vai curtindo tudo, isso ajuda, não é? Quem sabe a crescer a gratidão. É uma forma de dizer muito obrigado, viu? Então hoje eu quero educar você a ser agradecido. Curtir esse vídeo hoje, mandar esse vídeo para alguém, pode ser um sinal de gratidão a mim por esse tempo que eu tirei aqui agora para fazer alguma coisa por você. Então, minha amiga, meu amigo, um abraço para você, Odalea, para Darcy Sampaio, para Mari. O que é que Darcy está nos dizendo aqui? Deus nos abençoe. Pobres não apenas os que não possuem bens materiais, é isso mesmo, às vezes é uma atitude também, né, interior nossa de pobreza interna. Genilza Lisboa, Thaís, um abraço para você. Amelinha Reis, um abraço. Para Lucinha Andrade,
SMAD60, um abraço. Zenaide, Deus te abençoe, bom dia. Joyce França, um abraço para você. Viviane também, um abraço. Para Falcena, graça e paz para ti. Angélica Teixeira, um abraço para você, bom dia. Quem mais que eu tenho aqui? Ok, falei com todos vocês, todas vocês que estão aqui. Um abençoado dia, vão lá curtir o vídeo logo agora, mas não se esqueça. Até mais.